Quero dizer aos irmãos que hoje Deus vai marcar nossa alma. Você acredita nisso? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Nós iremos ler 6 versículos da palavra de Deus, para que você venha compreender aonde Deus quer nos levar na noite desse dia. Diz assim a palavra do Eterno: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Pode sentar-se, glorificando a Deus e aplaudindo a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, soberania e majestade. A palavra de Deus, a qual nós lemos aqui, ela narra um quadro terrível, histórico, e por que não dizer profético, acerca da vida do povo de Israel. A nação de Israel estava vivendo uma chamada crise, e esta crise, como gosto muito de falar acerca disso, ela abria vários aspectos na vida do povo. Abre parênteses acerca dessa crise, porque a crise não dominava somente a área espiritual da nação de Israel. A crise dominava também a área social, moral, e a sua identidade estava corrompida, ou seja, o povo já não era quem eles estavam acostumados a ser. A Bíblia diz que Ezequiel, antes dele enfrentar esse chamado quadro profético acerca de visões, porque Deus foi dando a este homem visões que ele não pediu, coisas que ele não desejava ver. Ezequiel, ele é conhecido como profeta das visões, assim como Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Mas Ezequiel, antes de desfrutar dessa chamada visão de Deus e as visões que Deus tinha dado a ele, Ezequiel, ele perdeu aquilo que lhe foi dado, aquilo que era dado a ele por direito. Ezequiel teve o seu sonho roubado. Não precisa ir muito longe para você compreender a história de Ezequiel. Ezequiel estava em meio ao povo de Deus. Ele era filho de sacerdote, havia uma linhagem sacerdotal a ser respeitada na família de Ezequiel. Porém, quando tudo parecia perfeito, o tirano Nabucodonosor, ele começa a saquear a terra de Israel, começa a saquear o povo de Deus. E esta tirania de Nabucodonosor, chamada tirania babilônica, ela vem com muita força, com muita ira, e ela vem destruindo tudo aquilo que estava ligado ao povo de Deus. Com essa tirania e essa raiva toda, havia um homem chamado Nebuzaradã, e este homem, ele estava debaixo da autoridade de Nabucodonosor. Este homem recebia a ordem do rei, e esta ordem do rei Nabucodonosor, dada a este general, a este capitão de exército, era para ele destruir, devastar tudo aquilo que estava em sua frente. Porém, houve 3 etapas que o rei Nabucodonosor atacou a Israel. E dentre essas 3 etapas, a segunda delas foi este rapaz chamado Ezequiel. E a última etapa foi o resto das pessoas, a sobra daqueles que manteram-se firme e tentaram ficar ainda na sua pátria, ainda defendendo a sua camisa, defendendo aquilo que Deus tinha dado a eles. Foi triste aquele dia, porque o último dia de devastação foi que Nabucodonosor não teve misericórdia e arrancou todo mundo de lá. Talvez você está perguntando a você mesmo, por que ele está contando essa história? Eu quero que você compreenda o que Ezequiel perdeu e o que ele ganhou nessa caminhada profética. Ezequiel, ele estava sendo preparado para substituir seu pai. O pai de Ezequiel, ele era um homem que tinha acesso ao templo,
Ezequiel contemplava todo o aparato que seu pai vestia-se. Ele contemplava todo o chamado ritual que o seu pai andava e fazia por causa do seu comprometimento com Deus. Ezequiel contemplava todo o rito que o seu pai cumpria para adorar o Senhor. Ezequiel via quando o seu pai vestia suas roupas sacerdotais e ia adorar a Deus no templo. Então Ezequiel sabia perfeitamente que quando ele crescesse, quando ele ficasse mais velho um pouco, ele iria substituir o seu pai. Por que não ser mais ousado em dizer, se Ezequiel conversasse com outro jovem da sua idade, Ezequiel iria dizer assim: eu sonho ser igual ao meu pai é o meu exemplo. Quando meu pai falecer, ou quando ele não puder mais administrar aquilo que lhe foi confiado, eu serei o seu sucessor, e farei com toda a garra, com toda a vontade, com todo o carinho. Porém o sonho de Ezequiel em continuar aquilo que o seu pai estava fazendo, o legado de seu pai, isso foi roubado daquele homem. Agora a introdução dessa mensagem começa a ser aplicada na minha e na tua vida, porque daqui a alguns minutos eu vou começar a pregar. Eu disse a você que eu estou com vontade de pregar hoje, e eu não sei aonde Deus irá nos levar. Ezequiel, ele teve o seu sonho roubado. Há pessoas aqui que esperavam coisas em sua vida. Há pessoas aqui que por causa de situações que foi contemplando, desfrutando ou acompanhando durante o seu trajeto de vida, achava que iria desfrutar daquilo que ele estava vendo, mas no meio do caminho aconteceu algumas coisas, e parece que teu sonho foi roubado, e na mão grande não tiveram piedade, nem tampouco misericórdia de você. Parecia que tudo estava em tuas mãos, parecia que tudo iria acontecer, mas parece que ao mesmo tempo que as coisas iriam acontecer, o inimigo veio, entrou na frente desta caminhada e saqueou aquilo que era o teu sonho, que era o que você esperava que seria realizado na tua vida. E hoje tu estás aqui clamando a Deus, sabe para quê? Para que Deus venha realizar através da tua vida uma chamada restituição e restauração. E como homem de Deus, profeta de Deus, venho aqui te anunciar que Deus irá restituir tudo aquilo que o inimigo roubou de você. E outra, Deus vai dar ainda melhor do que aquilo que você perdeu. Quem acredita nessa palavra, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia. Então Ezequiel, ele vai para o cativeiro babilônico, juntamente com sua família, juntamente com seus amigos. Ezequiel não era o único que estava sofrendo com a dor da perda. Ezequiel estava preso, e um homem preso, a única coisa que ele pode fazer é sonhar com a liberdade. Ezequiel, aleluia, ele estava sonhando que um dia ele sairia dali, mas era só um sonho, mas era só um desejo. Alguns dizem que era somente uma vontade, e há um adágio popular que nos declara que vontade é coisa que dá e passa. Por que não dizeis, ser ousado em afirmar que a vontade de sair daquele cativeiro vinha e depois sumia da mente de Ezequiel? Mas quando tudo parecia perdido, a Bíblia diz que ele estava às margens do rio Quebar, ele estava junto aos outros exilados, e Deus revela-se àquele homem. Deus escolheu dentre muitos que estavam ali, e ele conseguiu encontrar no coração de Ezequiel a disposição e a disponibilidade para revelar aquilo que Deus estava sentindo. O livro de Ezequiel é uma declaração do que estava acontecendo, não somente na mente de Deus, mas em seu coração também, porque Deus revelou a Ezequiel tudo que estava encoberto. Ezequiel, ele teve não somente as visões de Deus, mas ele descobriu coisas que ele nunca imaginaria que estava acontecendo. Se prepara, porque eu vou aplicar a palavra de Deus mais uma vez na tua vida. Se prepare, porque Deus irá revelar coisas para você nesses últimos dias, coisa que você talvez ache que nunca iria acontecer. Se prepare, porque tudo aquilo que está encoberto vai ser revelado. Se prepare, porque tudo aquilo que você acha que não está acontecendo nas tuas costas. Deus está dizendo que vai revelar a você. Uma coisa eu vou te afirmar: tu não serás enganado nunca mais por ninguém. Deus vai revelar a você tudo que está acontecendo. Quem acredita nessa palavra profética, glorifica o Senhor que está aqui. O livro de Ezequiel podemos dividir em 3 partes. As 3 partes desse livro
fala das visões que Deus deu a ele acerca da glória de Deus. A metade do livro fala que Deus tira a glória do meio do seu povo. E a última etapa do livro de Ezequiel, da história de Ezequiel, fala da restauração de Deus para com o povo. 3 etapas acerca do livro de Ezequiel: viu a glória, perde a glória e restaurado na glória. 3 etapas na minha e na tua vida: viveu na bênção, perdeu a bênção e agora briga pela restituição. Eu tenho uma coisa muito boa para te dizer: da mesma forma que um dia você obteve algo e depois perdeu, Deus está dizendo que o último capítulo da história do livro da tua vida será de restituição e de restauração. Glorifique ao Senhor, porque Ele está dizendo que irá restaurar a tua vida. Aleluia. Está começando a esquentar o negócio aqui. Ezequiel, ele começa a receber revelações de Deus. E no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre ele. Vamos parar por aqui, o negócio é tremendo, é profundo e grande a mensagem. A mão do Senhor vem sobre a vida de Ezequiel. Se estava sobre ele é porque ele estava abaixo da mão de Deus. Deus estava não somente levando este homem para descobrir as coisas e mostrar a ele suas revelações, mas Deus estava também Você sabia porque você está de pé hoje? É por causa da mão de Deus. Sabia que as coisas que iriam acontecer na tua vida e não aconteceram, poderia ser bem pior do que você imagina? É porque a mão do Todo-Poderoso estava sobre a tua vida, a tua família, a tua casa. Poderia ir de mal a pior, mas Deus está dizendo que a mão dele estava sobre você, estava sobre a tua família, sobre a tua casa, e ele protegeu e continuará protegendo. Enquanto você estiver debaixo das mãos do Todo-Poderoso, praga nenhuma chegará à tua tenda, seta do maligno não chegará na tua casa, palavra de maldição não irá atingir a tua família, nada, absolutamente nada, mal algum alcançará você. Sabe por quê? A mão do Todo-Poderoso, ela vai te proteger, está te protegendo. Não adianta palavra de maldição, não adianta inveja, olho grande, eu não sei o que estão tentando lançar contra a tua vida. A Bíblia diz que praga nenhuma chega à nossa tenda. E outra, encantamento contra Israel, meu santo, não vale de nada, vai cair por terra. A mão do Senhor está sobre a mim e sobre a tua vida. Ele está protegendo você. A mão de Ezequiel, ou seja, a mão de Deus sobre a vida de Ezequiel, também vinha para transportar aquele homem. Todas as vezes que Deus falava com ele, Deus transportava aquele homem de um lugar para o outro. Estás tu preparada para viver novas coisas? Para Deus transportar você de uma situação e te colocar em outra. Tu estás preparado para que a mão do Senhor venha arrebatar você de uma situação e colocar você em outra situação? Mas a mão de Deus sobre a vida de Ezequiel levou este homem a um lugar onde ele não queria ir. Isso quer dizer que não é Ezequiel que conduzia a sua própria vida, Deus que conduzia a vida do profeta. Depois que eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, por incrível que pareça, meu amigo, tem uma notícia para te dar, não sei se você vai gostar. Eu gosto da notícia. Eu não ando mais com as minhas próprias pernas, é Ele quem conduz a minha vida. Você não vai chegar a lugar nenhum do jeito que você quer, é Ele que vai com a mão poderosa, vai pegar você e colocar onde Ele tem preparado. É Ele que vai guiar você dia e noite e vai colocar você para desfrutar coisas que você jamais desfrutou. É Ele que vai te guiar. A mão de Ezequiel com a mão de Deus. A mão daquele homem era limitada, a mão de Deus era ilimitada. A mão de Deus na vida daquele homem fez com que ele desfrutasse de coisas espirituais. A mão de Deus na vida daquele homem fez que ele fosse transportado de uma situação para outra. Porém, essa nova situação a qual Ezequiel estava desfrutando e vendo era o conhecido vale de ossos secos. Imagine você, de todas as revelações que Deus deu a Ezequiel, Deus mostrou para ele que o templo estava corrompido. Deus mostrou para ele que os sacerdotes adoravam a Deus durante o dia e à noite adoravam a ídolos.
Deus mostrou a Ezequiel todas as coisas. Não havia mais nada que Deus não viesse mostrar àquele homem acerca de problema e da dificuldade. Porém, chegou um momento que Deus precisava mostrar a Ezequiel qual era a situação do seu povo. Chegou o momento de Deus mostrar a Ezequiel como estava a situação dos seus vizinhos, dos seus contemporâneos, dos seus patrícios, dos seus irmãos. Agora Ezequiel, ele pensava que somente ele tinha problema, e ele descobriu que a coisa estava muito pior do que ele imaginava, porque Deus mostrou a ele como estava todo o povo. Agora Ezequiel estava em meio de um vale de ossos secos. Escute essa aqui, receba porque é de Deus. Deus pegou Ezequiel e colocou ele no meio. Tu não entendeu, eu vou falar de outra forma. Deus pegou Ezequiel e colocou ele no meio de uma situação que ele não pediu para estar. Talvez tu estás enfrentando hoje algo que você não pediu para enfrentar, mas Deus te colocou no meio. Tu estava com medo de aprofundar-se muito, e Deus disse assim: eu não tenho compromisso com aquele que anda na beira do rio, eu tenho compromisso com aquele que vai mais fundo no rio. Deus te colocou em meio a situações, porque Deus acredita que tu és profetisa e tu és profeta de Deus, não para resolver todos os problemas, mas para profetizar para que o problema venha a ser resolvido por Deus. Deus conta com você. Agora você está entendendo porque as pessoas te procuram. Agora você está compreendendo porque a tua família te telefona. Agora tu estás compreendendo porque tocam a campainha da tua casa. Agora tu estás compreendendo porque tu és solicitado. Sabe por quê? Deus sempre vai te colocar no meio de situações para você ajudar a resolver, interceder, dar uma palavra amiga. Deus conta com você. E aonde estão os profetas dos últimos dias desse lugar? Deus colocou Ezequiel no meio do vale. Quando Ezequiel estava no meio do vale, ele viu que a situação era tremenda, terrível e caótica. A situação daquele vale de ossos era que o vale de ossos, eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. É bem diferente. Seco é uma coisa, sequíssimo é uma outra história. Isso significa que não havia como ser restaurado, não havia ou seja, não havia como fazer alguma coisa, não havia possibilidade alguma